Uma das maiores dificuldades que eu tive quando eu comecei a trabalhar com a resina foi entender por que e quando eu preciso lixar uma peça. Também eu tinha um pouco de medo de não conseguir lixar, de arranhar a peça e depois não conseguir mais recuperar. É um medo comum entre as pessoas que começam a trabalhar com resina, mas depois que a gente lixa a primeira peça, pensa, por que eu não fiz isso antes? Esse processo de lixar deixa a peça mais viva, mais bonita, deixa a resina mais valorizada. Então, algumas peças eu sempre faço esse processo de lixar, outras peças não. Quais peças? Por exemplo, não estou dizendo que são todas, mas por exemplo, os quadros eu não faço esse processo de lixar, a não ser que precise. Por exemplo, se ficar com muitas imperfeições, eu vou lixar o quadro para que ele fique liso. Mas as mesas eu sempre faço o processo de lixar. Por quê? Eu não quero que o meu cliente olhe o reflexo que a gente costuma ver em cima de uma mesa lisa, com um tampo de vidro. A gente vê aquele reflexo liso. Eu não quero que ele olhe a minha peça e veja diferente. Eu quero que ele veja aquele reflexo liso, aquele reflexo sem ondulações, sem imperfeições, por mínimas que sejam. Então, esse processo de lixar, ele é necessário para o acabamento da peça. Ela precisa ficar perfeita na superfície, porque é uma mesa, ela exige isso, ela exige essa perfeição na superfície. Eu vou mostrar na prática quais lixas você precisa usar. Eu vou mostrar a minha lixadeira, a que eu uso. Não conheço muitas, eu não conheço variedades de ferramentas, de equipamentos. Eu conheço o que eu uso. Então, com ela, para mim é suficiente. Eu consigo lixar peças maiores do que essa mesa que eu vou lixar hoje. Eu vou mostrar também as lixas, quais são, por que eu uso elas, quando eu mudo, por que eu começo com aquela lixa, por que eu termino com aquela lixa e em qual momento eu vou mudar a lixa, se eu precisar voltar uma ou duas lixas para que eu tenha um acabamento melhor, eu volto. Então vem comigo que esse vídeo vai ser na prática e eu vou te mostrar como é lixar a mesa do começo ao fim. Aqui eu vou utilizar a lixadeira, que eu tenho essa lixadeira, é uma Bosch GEX 125 ela tem as lixas dela, eu uso de 125 milímetros, mas também dá para usar uma lixadeira manual. Se você não tem uma lixadeira elétrica, você pode usar uma lixadeira manual. Dá mais trabalho, mas pode ser feito sim. As lixas vão ser as mesmas, a gramatura das lixas vão ser as mesmas. Pode respeitar da mesma forma que eu vou usar as apropriadas para lixadeira, você pode usar as lixas manuais, que elas vêm em folhas maiores. A minha lixadeira, eu uso lixas redondas, até eu encontrei algumas que são um pouco maiores, mas eu uso também, não tem problema nenhum. Na minha lixadeira eu fiz uma adaptação. Eu coloquei essa mangueira, que é conectada, essa mangueira que eu comprei em loja de material para construção, e conectei ela na mangueira do aspirador de pó. Então eu ligo o aspirador de pó e ligo a lixadeira. Ele suga grande parte da poeira e ajuda bastante para não fazer tanta bagunça. As lixas que eu vou usar, eu vou começar com a lixa 180, é dessa furadinha, é uma lixa seca, então não é uma lixa apropriada para usar com água. Vocês já vão entender o que é isso.
Então a 180 é uma lixa seca. Depois eu passo para uma 220. Passo para uma 320. Essa daqui, eu não estou conseguindo ver. É uma 400, é grão 400 essa. Aí eu passo para uma grão 600. Se tiver intermediária entre a 400 e a 600, pode usar. É que eu não tenho aqui. Depois, até aqui são as lixas secas. Essas que tem esses furinhos são porque a lixadeira ela tem esses buraquinhos que sugam a poeira. Normalmente ela vem com um dispenser para absorver a poeira e guardar no dispenser. Só que é muito pouco, por isso que eu adapto o aspirador de pó. E aí, com o aspirador de pó, a poeira é sugada por esses buraquinhos. Então eu uso até a 600 lixa seca. Depois eu passo para a lixa molhada. O que é isso? É uma lixa que eu vou usar molhando a peça. Vocês vão ver na prática como é isso. Que ajuda muito para deixar a peça mais lisa e também a não fazer poeira. Então é uma 600, essa daqui na verdade é uma 800. Eu vou pular para uma 600. Essa daqui. Eu uso esse sprayzinho aqui para... Aqui, essa é a 600. Para molhar a peça, eu uso esse spray. Eu coloco água e um pouquinho de detergente. Detergente de cozinha mesmo. Então, essa daqui é a lixa 600. Essa já é uma lixa d'água. Ela tá empoeirada assim porque eu lixei outra peça. Mas ela ainda dá para usar. Se eu perceber que ela não está boa, eu troco. Então, depois das 600, eu pulo para essa daqui, que é uma 800. Dá para ver aqui. Depois da 800, eu só vou ter a 1200. Da 1200, eu pulo para 1500. E depois a 2000. Eu já vi que essa minha 2000, ela já corroeu aqui no meio, olha. E saiu até a tinta, então eu vou trocar ela. Não vou usar essa. Então, um detalhe importante também, para segurança, tem que usar a máscara, porque na hora, mesmo usando o aspirador de pó, a poeira fica tão fininha que você acaba inalando e pode fazer mal. Então, tem que usar uma máscara. Eu uso dessa daqui, é uma máscara comum, é da 3M, 8822. Ela segura bem a poeira. Poderia ser também a máscara, deixa eu pegar ela aqui. Poderia ser também a máscara que a gente usa para fazer a resina. Mas como aqui eu vou demorar bastante e essa máscara é mais pesada, então eu vou usar essa mesmo. Eu vou colocar a minha máscara. Antes eu vou colocar a primeira lixa, que é a 180. Eu centralizo ela bem aqui para que os furinhos fiquem livres e ela fique encaixadinha. Tá ali no lugar. Aqui, quando eu for lixar, eu tenho que ter muito cuidado com essa quina. Aqui eu não posso passar a lixa, principalmente essas mais grossas, porque aqui é só uma camada superficial. E quando a resina escorre, a quina aqui,
ela fica mais vulnerável, ela fica uma camada mais fina do que aqui em cima. Então essa parte aqui eu não posso virar a lixadeira e passar aqui, até porque eu não quero que estrague mais a lateral. Já teve algumas avarias que eu vou ter que corrigir depois, mas somente depois da peça lixada e polida. Então eu coloco a máscara. Outra coisa importante também, que essa primeira lixa, ela é a mais difícil, porque a resina ela cria tipo uma película emborrachada por cima, que ela é mais difícil de retirar. Então, a primeira lixada na peça toda é a parte mais difícil, é a parte que demora mais. Depois a mudança de lixas é mais tranquilo.
eu lixei essa primeira camada. A função dessa primeira lixada, qual é? É nivelar a resina. Ela vai tirar aquelas ondulações, ela vai deixar tudo nivelado. Então, por isso que ela é um pouco mais demorada também. Aqui, eu consigo ver algumas depressões que a resina forma mesmo. Às vezes ficam aquelas celulites que a gente vulgarmente chama, mas elas são pequenas imperfeições e eu consigo ver agora que lixou. São muito poucas, eu considero que a mesa estava muito bem acabada, mas eu não posso deixar elas assim. Eu preciso passar a lixa aqui para que toda ela fique com o mesmo acabamento. Outra coisa, que aqui nas laterais também, aqui ficou um pouco mais alto ou mais baixo. Em alguns pontos ela ficou mais alta, em alguns pontos mais baixo. Mas eu não posso deixar assim, mesmo tendo que tomar muito cuidado para não estragar, eu não posso deixar ela assim. Então o que eu faço? A minha lixadeira, ela tem um controle de velocidade aqui. Eu sempre trabalho ela com a velocidade máxima. Mas para fazer essa lateral, que eu vou diminuir pela metade, vou deixar na velocidade 3. E vou lixar aqui essa lateral todinha com muito cuidado. E esses buraquinhos eu passo a lixa assim, com a lixadeira um pouquinho inclinada, para que ela retire essas marquinhas. Então vamos lá.
Agora eu vou aumentar a velocidade, vou deixar ela no 6 novamente. Com a mesma lixa, vou fazer toda a superfície mais uma vez. Eu vou tirar o excesso de poeira com um pano úmido e já vou verificando se ficou alguma marca que eu preciso retirar com a lixadeira. Parece que está bom. Então eu já vou trocar a lixa. Eu troco a lixa, tiro a 180 e coloco a 220. Eu já deixei as lixas na sequência, que fica mais fácil na hora de trocar, eu não preciso ficar procurando. Eu vou aguardar um pouquinho porque está úmido. Vou aguardar ela secar para começar a lixar novamente. Ela já está bem sequinha, eu vou dar continuidade. Por que que eu não lixei ela com ela um pouco úmida? Porque essa lixa não é lixa d'água e ela um pouco úmida, ela vai criar uma pastinha, que eu não quero que aconteça isso ainda.
eu dei uma atenção especial a essa lateralzinha. Eu percebi que ela está com uma camada mais grossa de resina, então eu não estou tendo muita preocupação em que a lixa chegue até a madeira. Vai ser bem difícil chegar, só se eu insistir muito em um ponto. Mas eu percebi que a lixa anterior, ela deixou várias ranhuras. Por ela ser mais grossa, ela deixou várias ranhuras por onde ela foi passando. Então eu lixei mais com essa lixa. Mesmo assim ainda eu vi as ranhuras. E agora com a próxima lixa, eu preciso tirar esses risquinhos que a lixa deixou. Porque senão quando polir, eles vão aparecer. Como eu achei que ficaram muitas marcas da lixa, eu encontrei nas minhas lixas antigas uma lixa 280. Então o que eu tinha separado aqui, a próxima seria a 320. Mas eu encontrei essa 280 e eu vou usar ela antes da 320. Então, quanto mais lixas intermediárias usar, melhor fica o acabamento. É que eu não tenho muitas lixas ali intermediárias. Encontrei essa porque eu realmente achei que seria necessário. Então agora eu coloquei uma lixa 280.
Essa lixa 280, ela tirou bem os riscos, mas eu ainda vejo alguns pontos. Aqui, por exemplo, eu tô vendo que tem uma camadinha, uma partezinha aqui que tá riscada ainda da lixa anterior, da primeira lixa. Aqui assim também alguns riscos. E aí eu preciso observar para ver, aqui assim também tem alguns. Então eu preciso dar uma atenção especial a essa parte aqui e aqui. São os riscos que estão mais aparentes. Com a mesma lixa ainda eu vou fazer isso. Eu vou lixar essas partes aqui, dando uma atenção especial a elas. Continuando com a mesma lixa, eu vou lixar bem essa parte aqui. E aqui onde eu consigo, aqui também eu vi que tem alguns riscos. Então, onde tem, ainda tem aqui essa parte. Aqui saiu. Vamos ver se tem mais algum. O risco está bem aqui, onde eu preciso retirar.
Na hora que eu estava lixando, eu acabei vendo que aqui ainda tinha alguma coisa. Aqui eu consegui retirar. Aqui também. Agora eu mudo de lixa. Agora eu vou passar para a lixa 320. Então esta é a quarta lixa que eu vou usar nessa peça. Ainda é uma lixa seca, então eu ainda preciso do aspirador de pó. Eu não posso desligar ele. Ele faz muito barulho, mas eu ainda não posso desligar ele. Só quando eu começar a usar as lixas d'água é que eu vou poder dispensar o aspirador.
tirando o excesso de poeira, para ver como está. Vou esperar secar para observar melhor. Agora eu vou passar para a lixa 400, ainda é uma lixa seca. Vou colocar a máscara. Sempre procurando centralizar muito bem a lixa, para que o aspirador consiga puxar o ar, puxar o pó. Eu uso luva porque essa poeirinha ela resseca muito as mãos, então eu prefiro usar as luvas para proteger.